o bispo Diego, e falou: como é? Eu quero. E o bispo sempre comentava dele, do discipulado: cara, eu tô com um jovem aí, um jovem é lindo, ele tá com a sede de Deus e tal. E eu tô discipulando ele ali, tô conversando com ele e tal, tô levando pra célula. Queridos, esse jovem cresceu espiritualmente muito. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glorifica a Deus pela vida dele. Porque ele está chamando o João aqui. É só você querer. O 12 do bispo Diego já. Aleluia. Glória a Deus. Célula. Líder de célula, assim. Jovem. E o que me impressiona é o amor dele por Deus, querendo. E eu quero dizer que é só querer. É só ter sede que Deus entrega. Bom, sendo uma bênção nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja linda do avivamento. Amém. Salve a igreja capaz do Senhor, amém? Amém. Amém, meus queridos. Sem muita demora, meus queridos, eu quero me apresentar. Meu nome é João Marcos, sou um 12 do bispo Diego, Glória a Deus. esposo da Isabelle, essa mulher linda, maravilhosa, papai da Chloe, um servo do Senhor. Estou indo na minha caminhada cristã, como o pastor falou, naquela sede de Deus. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa. Glória a Deus. Eu sou uma nova pessoa porque eu não sou a mesma pessoa que eu era antigamente. Como houve muitas mudanças na minha vida, assim vai haver na sua vida. Amém? Amém. Eu creio também que se a gente parar o culto por aqui, eu sei que vamos sair daqui saciados, porque a palavra do Rafa foi desbravadora sobre nossas vidas. Glória a Deus. Mas nessa noite o Senhor ainda tem mais uma palavra para você. Então se você pode, me acompanhe em 1 Samuel capítulo 16. Glória. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: E o Senhor disse a Samuel: Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: Como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: Leve um novilho e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi para Belém. Os anciões da cidade saíram de encontro dele tremendo e perguntaram: É de paz a tua vinda? Samuel respondeu: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Então consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: Certamente está diante do Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez passar diante de Samuel e disse: Nem este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: Tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: Esses são todos seus filhos? E Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço, e ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Mande chamá-lo, pois nós não nos sentaremos à mesa até que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levanta-te, pois este é o ungido. Samuel pegou o chifre e o azeite e ungiu Davi em meio de seus irmãos. E naquele dia diante, o Espírito do Senhor se apossuiu de Davi. Então Samuel levantou-se e foi para Ramá. Pode se sentar nessa noite? Glória a Deus. Vamos ler, só ore junto comigo nessa
Nessa hora eu peço para que você conecte seu coração com o Senhor. Amém? Espírito Santo de Deus maravilhoso, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, e neste culto abençoado, Papai, no qual o Senhor já tem feito maravilhas sobre nossas vidas, ó Pai. Te apresentamos essa palavra, Deus, pedimos para que ninguém saia daqui sem sentir a Tua presença, Senhor. Pedimos para que o Senhor ative o sobrenatural nessa noite, Papai. Eu te peço, Pai, um pedido de ousadia, Senhor, como João 3,30 fala, Pai, que o Senhor cresça e eu diminua nesse lugar agora, Papai. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor coloque anjos da mais alta patente, cada canto deste lugar, Papai, que todo principado e potestade venha bater e retirar em nome de Jesus, Pai. Eu te peço para que eu seja um instrumento na Tua mão, Papai, que os seus filhos agora neste momento, Papai, tirem todas as distrações, Pai, da mente, Papai, tirem todas as distrações que estão distraindo eles, Pai, que a Sua palavra venha diretamente no coração, assim como uma semente semeada em boa terra, Papai. Eu te peço nessa noite, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus queridos, eu parei para meditar nessa palavra e o Senhor me levou para vários lugares. Primeiramente, vamos entender quem foi Samuel. Foi Samuel muito citado nessa passagem maravilhosa. Samuel, ele foi um profeta, um juiz de Israel. Mas como que veio Samuel? Em 1 Samuel está escrito que existiam duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. O desejo de Ana era ter filhos. Alguns teólogos falam que Ana era estéril. Sabe o que fez a Ana ter um filho maravilhoso? Um clamor que ela fez ao Senhor. Ana, ela faz um clamor de todo o coração a Deus, falando assim: Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar a vida dele todos os dias. Vou dar a vida dele ao Senhor todos os dias e adorar o Senhor. E fez com que o Senhor sentiu poder naquela oração dela e fez com que concedeu a ela um filho homem. Com o passar do tempo, Samuel já viu, todo mundo já viu que Samuel era diferenciado. Samuel não era uma criança normal, mas sim Samuel, ele gostava de estar na presença do Senhor, ele gostava de estar na presença do Senhor. E visse Israel, que o povo filisteu, eles estavam em guerra naquela época, e Israel desobedeceu ao Senhor. Porque Israel, eles pegaram a arca da aliança do Senhor e fizeram aquilo como um troféu em uma guerra contra os filisteus. E aconteceu o quê? Que o Senhor deixou que os filisteus, a mão dos filisteus caísse sobre Israel. O povo filisteu tomou a arca da aliança do Senhor, do povo de Israel. Aconteceu que o povo de Israel, eles começaram a ficar angustiados, começaram a ficar com medo. Por quê? Porque não só a arca do Senhor foi tomada, mas quando essa notícia veio até Eli, que era o profeta daquela época, ele veio a morte. A palavra fala que ele era meio pesado e meio velho, e quando ele foi se sentar, quando ele ouviu essa notícia, o pescoço dele se quebrou. Então Israel já estava tremendamente com medo. Israel não tinha para onde correr, porque a arca do Senhor não estava mais lá, e Israel via a arca do Senhor como o Senhor. Eles tinham esse pensamento. Mas Eli, quando ele veio a falecer, Israel ficou completamente perdido. Israel começou a adorar outros deuses. Israel começou a adorar outros deuses, e naquela época, um menino se levanta e ele fala a todos os homens de Israel: tirem os deuses estranhos do meio de vocês. Adorem somente a Deus, que Ele nos livrará da mão dos filisteus. Dito e feito, o povo de Israel começou a ouvir ele. O povo de Israel começou a ouvir ele e fizeram isso. Aconteceu que, com o passar do tempo, Samuel virou juiz de Israel. O povo ergueu Samuel como juiz e viu aquilo uma vantagem. Só que Samuel já estava um pouco velho nessa época. E aconteceu que seus filhos queriam ser juízes também de Israel. Só que seus filhos não andavam no mesmo caminho que Samuel andava, no caminho do Senhor. O Cid pregou aqui semana passada por obediência, e essa palavra foi completamente na palavra principal que eu estava trazendo hoje. A obediência, que quando você obedece o Senhor ele te honra, mas quando você desobedece, meu querido, deixa eu te falar uma coisa: quando você desobedece, você não está bem aos olhos do Senhor. A partir do momento que você começa a obedecer ao Senhor, Ele te honra. E tudo que você faz, tudo que você toca, fica próspero. Então o medo toma conta de Israel naquela época, e Samuel ele se levanta como juiz. E a partir daquele momento ele traz o povo de Israel a uma séria conversa, porque o povo de Israel queria um rei. O povo de Israel queria um rei, então
ele fica meio angustiado e vai perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu faço? E o Senhor fala assim para ele: eles têm um rei, dê um rei a eles. E com o passar do tempo, Samuel, ele escolhe um rei chamado Saul. Com o passar do tempo também esse rei, ele desobedece o Senhor. Ele não anda nos princípios do Senhor. A gente estava comentando na confraternização que a gente foi ontem. Deus, ele nunca levanta alguém para dar errado. Verdade. As pessoas, elas têm duas opções, o bem e o mal. Qual opção você escolher vai ser o destino que você vai ter no seu futuro. É verdade. Se você escolher o bem, o Senhor vai te honrar. Se você escolher o mal, o Senhor ele vai tirar você da posição que você está. Então Saul, ele veio e não obedeceu ao Senhor e fez com que Samuel ouviu a voz do Senhor falando assim: vá até Saul, porque eu falarei com ele. Samuel chega até Saul e confronta Saul e fala assim: Saul, você desobedeceu ao Senhor. A partir de hoje você vai ver, o Senhor vai levantar um segundo o coração deles. E é aí que entramos na palavra de hoje. A palavra de hoje, o primeiro tema no qual nós podemos estar ministrando é: o Senhor nos dá estratégia. Por que o Senhor nos dá estratégia? Porque quando Samuel, ele ouve o Senhor falando assim: ei, vai até lá, à casa de Jessé, que eu mostrarei o novo rei de Israel. Ele fala assim: Senhor, mas como eu vou lá? Como que eu vou lá se Saul ficar sabendo? Ele vai mandar me matar. Ele vai me matar, como que eu vou lá? E o Senhor dá uma estratégia a Samuel. Sabe o que o Senhor quer me ensinar nessa noite? Quer te ensinar também? Que independente da situação que você está, Ele vai te dar uma estratégia para você sair, para que a obra dele seja feita, que a obra dele não para. Então o Senhor fala assim para Samuel: Samuel, pegue o novilho, pegue o bezerro, leve até lá e fala que vai sacrificar ao Senhor. Convide Jessé e seus filhos para o sacrifício. Samuel ouve isso do Senhor. Samuel, como ele é obediente, ele vai e faz. Só que a palavra não para por aí também não. A palavra diz o seguinte: quando Deus ele fala diretamente com Samuel, ele fala assim: até quando você terá dó de Saul? Sabe o que o Senhor está entregando para mim e para você nessa noite? Que Samuel ele estava sendo movido por sentimentos. Samuel ele estava começando a ser movido por sentimentos. Precisou o Senhor falar com ele, como a Jo falou aqui. Precisou o Senhor falar com ela. Samuel estava movido por sentimentos. E os sentimentos que a gente sente em nosso coração e nossa cabeça, eles nos levam a fazer coisas que não são de Deus, a não fazer a obra. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: a obra de Deus ela não pode paralisar. A obra de Deus ela não pode ficar parada. E nessa noite o Senhor ele quer te dizer: ei, faz o que eu te mando. A terceira coisa que podemos entender com essa palavra é que os enganosos olhos dos homens. Samuel chega naquele lugar, ele vai até Jessé. O povo chega nele e fala assim: é de paz a tua vida? Samuel fala assim: eu vim sacrificar o Senhor. Só que daí Jessé está ali com seus filhos e Samuel convida ele para fazer esse sacrifício. Entrando na casa, Samuel olha para Abinadab, Eliabe. A hora que Samuel olha para Eliabe, o coração de Samuel e a mente de Samuel, a partir de um sentimento, começa a falar: eis aqui o ungido do Senhor. Sabe o que Deus está querendo me dizer e querendo dizer para você nessa noite? Você vai ver pessoas mais capacitadas, mas eu escolhi você. Você vai começar a ver pessoas mais capacitadas que você vai ver pessoas alcançando lugares onde você queria estar, mas eu escolhi você para estar em lugares maiores. Eliabe, ele não era qualquer homem. Eliabe era o filho mais velho de Jessé. Eliabe estava ali, Samuel olha para ele. A partir daquele momento, Samuel começa a olhar para ele como um rei. E o Senhor logo repreende, falando assim: Samuel, calma, esse daí não é o rei, eu o rejeitei. Não olha para a sua estatura, não olha para o seu tamanho, não olha para ver se ele é bonito, se ele é feio, o que ele é. Mas eu, Senhor, eu não vejo como os homens, porque o homem ele vê o que o olhar dele mostra, o homem ele vê a semelhança, a aparência, mas eu, Senhor, eu vejo o coração. Aleluia! Tem muitas vezes que eu não queria ir para a igreja porque eu não tinha roupa. Tem muitas vezes que eu não queria ir para a igreja porque a minha roupa estava mal passada. E o Senhor ministrou no meu coração que não importa como você está vindo para a igreja, o importante é que Ele está vendo você por dentro. O importante é que Ele está vendo você por dentro, o seu desejo. Assim como o Rafael falou, Ele tem um desejo na sua oferta. Coloque um desejo na sua oferta. Eu te peço nessa noite, coloque um desejo sobre o teu coração.
que esse desejo seja totalmente Cristo. Amém? Quarta coisa, ninguém tira a sua promessa. A palavra fala em que Samuel ele está ali, aparece os filhos de Jessé vai chamando por um. Faça esse, não é. Faça esse, não é. Faça esse, não é. Faça esse, não é. Aparece 7 filhos de Jessé e não era. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Ninguém vai tirar sua promessa. Você vai ver pessoas mais capacitadas, você vai ver pessoas que eram para estar em lugares tão grandes, mas você que está nesse lugar, porque o Senhor ele te escolheu, assim como eu te falei. O tema dessa ministração eu acabei esquecendo de falar, mas o tema é: o Senhor ele não esqueceu de você. A partir do momento que Davi ele estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, eu fiquei imaginando, eu fiquei viajando nessa palavra, que Davi ele estava ali pensando: eu só queria uma chance de estar com a minha família. Eu só queria uma chance de estar junto com a minha família. Ou talvez eu só queria uma chance de mudar de vida. Mas o Senhor ele conhecia o coração de Davi. O Senhor já estava fazendo a obra sem mesmo mostrar para Davi algumas maravilhas. O Senhor ele já estava operando milagre através de outras pessoas para chegar até Davi. E você aí pensando que o Senhor não pode operar milagres na sua vida. O Senhor pode sim operar milagres na sua vida. O Senhor faz um milagre que você nunca viu na sua vida. E eu tenho um testemunho muito grande que eu vou contar aqui. Em outubro de 2022 eu fiz uma cirurgia vascular. Eu fiz uma cirurgia vascular na qual eu fui para a mesa de cirurgia, deu tudo certo. Isso foi uma quinta-feira. Na quinta para sexta tudo bem, eu voltei para casa. Mas na sexta passada, na madrugada de manhã, eu comecei a passar mal. Eu comecei a passar muito mal. E eu estava com uma dor forte de cabeça e uma dor forte nas costas. Eu não conseguia ficar deitado por conta das dores nas costas, eu não conseguia ficar em pé por conta da dor de cabeça. Quem estava comigo viu o quanto eu estava ruim. Eu passei sábado, domingo, segunda e terça. Esses 4 dias foram os piores dias da minha vida. Foi os dias que eu mais senti dor na minha vida, mais incômodo. Eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar banho, eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia ficar deitado por muito tempo. Então aconteceu que na quarta-feira eu fiz uma oração para o Senhor, mas uma oração de cura sobre a minha vida. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero uma cura sobre a minha vida, porque o que eu já tinha para tirar, que era nessa cirurgia, o Senhor já tirou, mas por que eu estou passando por isso? Porque eu pensei que eu ia perder minha promessa, eu pensei que eu ia morrer sem viver as promessas que o Senhor tinha para a minha vida. Na quarta-feira eu acordei bem. Na quarta-feira eu acordei muito bem, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida vêm para fazer com que a gente se sinta perdido. Eu estava ali no almoço entre família, já estava bem, já estava alegre, já estava começando a correr, começando a ficar de pé. Eu estava ali e eu lembro que a minha mão começou a tremer. A minha mão começou a tremer e não parava, e eu comecei a ficar desesperado. E eu lembro que eu olhei para minha esposa e falei: Senhor, é minha mão. E ela começou a gritar. A partir desse momento eu apaguei. Eu não sabia mais onde eu estava e eu somente acordei na maca, descendo a escada. Eu tive ali um ataque epilético. Lá fui eu de novo, ficar mais quarta, quinta, sexta e sábado no hospital. Fiz alguns exames, eu saí dali do hospital diagnosticado com epilepsia. Sabe, pra mim ali, eu estava conversando com o Senhor, eu falei assim: Senhor, como que eu, Senhor, um servo da tua casa, eu posso estar passando por uma coisa dessas? Como que eu, servo da tua casa, eu estou passando por uma coisa dessas? Eu não entendo. Pai, eu quero decreto de cura sobre a minha vida também. Eu não quero essa doença para mim. Aconteceu que eu fui fazendo o acompanhamento com a neuro. Com o passar do tempo, esse neuro, por motivos pessoais, ele parou de atender em extremo. Era o mesmo neuro que me atendeu no hospital quando eu tive o ataque epilético. Por motivos pessoais, ele parou de atender. Eu tive que procurar outro médico. Eu lembro que fazia praticamente 2 dias que para ir na consulta com esse médico. E eu lembro que eu fiz outra oração para o Senhor pedindo a cura. Mas toda vez que eu fazia aquela oração, algo vinha dentro do meu coração falando assim: a cura já está liberada. A cura já está liberada. E eu falava assim: mas como que a cura já está liberada? Se eu sair do hospital com o diagnóstico falando que eu tenho essa enfermidade, eu fui naquele consultório com aquela médica, eu dei os mesmos exames que todos os médicos olharam. Ela começou a olhar esses exames e passar folha por folha, fazer cara de dúvida e me perguntar o que tinha acontecido. Ela vira para mim e fala assim: você não tem isso.
Aleluia. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus falou assim: ei, filho, eu ouço a tua oração. Ei, eu ouço a tua oração. Para mim nada é impossível, porque eu entrei naquele consultório com um decreto de enfermidade sobre a minha vida, mas eu saí dali com um milagre sobre a minha vida. Aleluia. Então Deus, Ele conhece seu coração, Ele sabe que você quer uma cura, Ele sabe o que você quer para a sua vida. Glória a Deus. Davi, ele estava no pasto cuidando de ovelhas, como assim eu falei, ele estava esperando uma oportunidade. Tem muita gente hoje em dia que está esperando uma oportunidade. Tem muita gente hoje em dia que está esperando alguém apontar o dedo e falar assim: ei, você nasceu para vir no altar. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite, eu não vou precisar apontar o dedo, porque você sabe essa chama que você tem dentro do seu coração. Você sabe essa chama que está acesa dentro do teu coração, porque você tem uma vida no altar. O Senhor, Ele não te chamou para você ficar mudando aí, o Senhor, Ele te chamou para você ficar nesse altar, para você pregar para vidas. O Senhor, Ele te chamou. Aleluia. E a palavra fala que chamaram Davi. A palavra fala que chamaram Davi, estão te chamando. Sabe o que eu começo a imaginar nessa hora? Eu começo a imaginar a cabeça de Davi. Eu começo a imaginar que Davi estava pensando assim: certeza que é para limpar alguma coisa. Certeza que é para fazer alguma coisa, porque eu sou rejeitado. A minha família não me quer. Ninguém quer ficar perto de mim, quer colocar somente serviço pesado somente para mim. Davi está te chamando. A partir do momento que Davi entrou, o Senhor foi vinculado com Samuel. Eis aí o escolhido. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, porque você não entendeu. Eis aqui a igreja escolhida. Aleluia. Deus, a igreja escolhida. O Senhor, Ele te chamou, Ele quer te falar nessa noite: ei, eu ouço a tua oração, eu te escolhi. Glória a Deus. Aleluia. Samuel, eis aqui o escolhido. Levante-se, Samuel, unja ele. E a partir desse momento ele começa a ungir Davi. Davi, que há tão pouco tempo estava pensando que ele era rejeitado, que ninguém gostava dele, que todo mundo queria ficar longe dele, mas o Senhor queria ficar próximo de Davi. O Senhor, Ele queria mostrar a Davi que ele não era esquecido pelo Senhor. Ele poderia ser esquecido pelo mundo, pelas pessoas, pela família, mas ele não era esquecido pelo Senhor. Eu não sei quem está precisando ouvir isso nessa noite, mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele não te esqueceu. Glória a Deus. O Senhor, Ele não te esqueceu. Ele não esqueceu as promessas que Ele fez para você. Ele não esqueceu as coisas maravilhosas que Ele tem sobre a tua vida. A palavra fala que Samuel, ele unge Davi. E ali o Espírito se apoderou de Davi. O Espírito Santo de Deus veio acender uma chama dentro de Davi. Mas deixa eu te falar uma coisa: ali foi decreto de uma promessa sobre Davi. Ali foi o decreto de uma promessa falando assim: Davi, você vai ser rei de Israel. Uma pessoa que era, entre todas as outras, o esquecido, vai virar rei de Israel. Ali veio uma promessa sobre a vida dele, mas deixa eu te falar uma coisa: a partir do momento que vem uma promessa sobre nossas vidas, o inimigo vai fazer de tudo para tirar a gente dessa promessa. Davi, ele começa a viver uma vida normal novamente. E ali, vivendo aquela vida normal, aparece que ele fica um pouco mais próximo de Saul. Saul chama ele para ele tocar sua harpa, para espantar os espíritos malignos que estavam ao lado de Saul. Aconteceu que Davi começou a ficar querido pelo povo de Israel. E Saul começou a sentir inveja de Davi. Saul começou a sentir inveja de Davi porque ele viu que Davi era capacitado, que o Senhor estava capacitando Davi. Que o Senhor estava capacitando Davi para algo maravilhoso. Então Saul, ele começou a perseguir Davi para matar Davi. Sabe o que o Senhor, Ele quer me ensinar e te ensinar nessa noite? A perseguição vai vir. O mar vai se revoltar, o vento vai bater contrário, mas eu sou contigo. A palavra de Deus fala o seguinte: Jesus, eles estavam com ele no barco, Jesus estava dormindo. Veio o mar revoltado contra eles. Veio um vento contrário, uma tempestade tão forte que os discípulos eles estavam se perguntando: será que Jesus ele não está vendo essa tempestade que estamos passando? Será que Jesus não está vendo a minha situação? Será que Jesus não está vendo essa situação que estamos passando? A palavra é bem clara e sensível em dizer que Jesus estava dentro do barco dormindo com o seu travesseiro. Sabe por que Jesus estava dentro do barco dormindo com o travesseiro? Porque Jesus, antes de entrar no barco, ele falou assim: ó,
nós vamos passar até o outro lado. Independente do que acontecer, a promessa de Deus iria se cumprir, a palavra de Deus iria se cumprir. E a partir do momento que eles começam a se desesperar, eles começam a ter medo. Existem dois tipos de medos, são os medos que nós temos que tomar cuidado. Existe um medo bom e um medo ruim. O medo bom é aquele que você vê o fogo, você não quer colocar a mão no fogo porque você sabe que queima. O medo ruim é aquele medo que você vê algo, você paralisa e, se possível, você anda para trás, você retrocede. Esses discípulos, eles estavam vivendo isso nesse momento. Eles estavam vivendo isso porque o medo tomou conta daquele lugar e eles estavam começando a ficar desesperados. Aqueles discípulos, eles viram Jesus curando paralítico, curando enfermo. Mas para eles, Jesus não podia acalmar a tempestade. A palavra fala que Jesus, quando ele está dormindo, um dos seus discípulos desce no barco para chamar ele. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo? Olha lá fora o que está acontecendo. A grande tempestade que estamos enfrentando, nós vamos morrer. E Jesus, ele se levanta, ele vai pela fora. Ele olha para o mar, ele olha para a tempestade, para o vento. E fala o seguinte: mar, acalma-te. Vento, cala-te. Tempestade, cessa-te. E a palavra é mais sensível ainda em dizer que ali houve uma grande calmaria. Essa é a calmaria que Jesus traz sobre a minha vida e a tua vida. Porque independente do mar que estamos enfrentando, independente da tempestade que estamos enfrentando, nós temos que ver no nosso coração que Jesus está no nosso barco. E se Jesus está no nosso barco, nós vamos chegar ao outro lado. Quem está comigo, diga amém. Amém. E todavia ele começa a ser perseguido por Saul. A partir do momento que Davi começa a ser perseguido por Saul, ele começa a fugir. Davi, ele tem tanto o Senhor no seu coração que ele teve várias oportunidades de matar Saul e ele não matou, porque ele acreditava que o Senhor ele podia mudar. Aconteceu que Saul ele teve uma morte um pouco trágica e Davi virou rei. Só que voltando um pouco mais para trás, porque eu queria pegar esse embalo para falar para vocês que Davi ele foi perseguido por homens, porque homens queriam matar ele, mas ele também enfrentou gigantes. Todo mundo conhece a história de Davi, é uma história maravilhosa. Davi, o povo filisteu estava batalhando contra o povo de Israel novamente, e aconteceu que dentro daqueles povo de filisteu tinha um homem chamado Golias, no qual ele falava assim: ei, se vocês ganharem de mim, se um de vocês ganhar de mim, nós te serviremos, mas se eu ganhar de vocês, vocês nos serviremos. Vocês vão servir a gente. E ninguém queria, porque Golias era gigante, Golias era forte. Quantos gigantes nós temos na nossa vida que nós temos que derrubar esses gigantes? A palavra fala que do nada veio um menino falar com Saul: Saul, eu quero lutar contra aquele gigante. O pessoal começou a rir dele, começou a zombar dele. Como que você, um menino, vai lutar contra aquele gigante? Aquele gigante vai te matar e nós vamos ter que servir os cristãos por conta de você. Mas aí ele falou assim: não, você não entendeu, aquele gigante ele não está desafiando a mim, ele não está desafiando o povo de Israel, ele está desafiando o meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a partir do momento que aparece esse gigante na tua vida, você tem que entender que ele não está desafiando você. Ele está desafiando o que está dentro de você. E deixa eu te falar, o maior do que está dentro de nós, o que há no mundo, meu filho. Aleluia! Aleluia! E a palavra fala que Davi vai ali, pega a pedra, ele olha para o gigante e lança a pedra. E a palavra, ela fala que o gigante ele não cai para trás. Porque normalmente quando vem um impulso sobre nós caímos para trás, mas o gigante ele não cai para trás, ele cai para frente. Sabe o que o Senhor está entregando para mim, para você nessa noite? Ele está falando assim: ei, o que você tem que fazer é somente lançar a pedra, mas quem derruba o gigante sou eu. Glória a Deus. Nessa noite, meu querido, eu não sei o tamanho do gigante que você está enfrentando, eu não sei se você está com uma crise financeira, uma crise espiritual, uma coisa que está dentro de você que está te incomodando. Esse gigante vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Em nome de Deus. Glória a Deus. Então Davi, ele enfrenta várias dificuldades para chegar na promessa que o Senhor fez para ele. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que Davi ele viveu da promessa porque ele foi obediente. Quando o Senhor mandava ele ia, ele ia. Quando o Senhor mandava ele ficar, ele ficava. A partir do momento que somos obedientes com o Senhor, ele traz sobre nós a vitória e aquelas promessas que ele nos prometeu começam a se realizar. Porque pode parecer que quando eu estou enfrentando uma enfermidade, ou quando eu estou enfrentando uma guerra muito grande na minha vida, eu penso assim: Deus, eu não vou aguentar. Mas o Senhor, ele nunca dá um fardo maior do que você pode aguentar. O Senhor, ele sabe até onde você consegue, até o limite que você consegue. E ele te fala nessa noite: filho, pode ficar calmo. Vem comigo, vem em mim os seus fardos.
Vem em mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve sobre você. Amém. E é isso que o Senhor ele te fala nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Eu gosto de voltar um pouco no Novo Testamento também. Quando Pedro anda sobre as águas. Eu comecei a colocar na minha vida que muitas vezes nós vamos chegar no mar e o mar não vai se abrir. Muitas vezes nós vamos tentar colocar o cajado no mar não vai se abrir. Eu perguntei para Deus, e quando o mar não se abrir? Ele falou assim para mim, ei, você anda sobre ele. Você está entendendo que o Senhor ele nos dá uma estratégia para isso? Quando o mar não se abrir, você vai andar sobre ele, porque o Senhor Deus está contigo. Escolha que estiver nessa noite. Feche seus olhos. Sabe, Davi, ele estava desprezado pela sua família. Davi, a família dele não estava ligando para ele. Davi era uma pessoa que estava desacreditada no futuro dele, porque não tinha para onde ele correr. Mas deixa eu te falar uma coisa, Davi não sabia que o Senhor estava trabalhando para que a obra dele não parasse. O Senhor estava trabalhando para que a promessa que ele ia fazer a Davi, uma promessa tão grande, fosse realizada. Talvez você veja aqui nessa noite desacreditado no seu futuro, desacreditado na pessoa que você pode se tornar. Mas nessa noite eu quero te falar que Deus, Ele está aqui, Ele está te falando, ei filho, eu ouvi a tua oração. Filho, eu ouvi quando você pediu sustento. Eu ouvi quando você pediu provisão, eu ouvi quando você pediu força. Nessa noite tem pessoas que estão sendo cheias aqui novamente. Tem pessoas que vão sair daqui, não do mesmo jeito que entrou, mas cheia de gás, cheia de sede do Espírito, cheia de fome do Espírito. Aleluia! Assim como Davi recebeu naquele dia, ele se apoderou do Espírito. Nessa noite eu declaro sobre você, você não se apoderar do Espírito. Porque a promessa de Deus vai se cumprir. A promessa de Deus, ela nunca fica somente com você, mas ela vai se cumprir, porque você vai ver que Deus ele fez na sua vida algo magnífico. Assim como Deus fez algo sobrenatural na minha vida, Ele mudou diagnósticos de homens, diagnósticos de médicos, pessoas estudadas, para que eu recebesse a cura. Ele vai saber, Ele vai trazer sobre a tua vida. O Senhor, Ele te fala nessa noite, se tiver alguma enfermidade, vai bater em retirada. Se tiver algum principado, vai bater em retirada. Se tiver alguma